O senhor terá até 1h30 para suas considerações iniciais. Doutor, está com a palavra. Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Pedrini Marcos, é com imenso prazer que piso nesse plenário, sou presidente de Vossa Excelência, há uma década já, aqui na frente dos trabalhos, na execução penal, crime de júri, não é fácil, porém, em 10 anos tenho certeza que muito melhorou, em 10 anos tenho certeza que Vossa Excelência fez e contribuiu demais para que Três Lagoas se tornasse aí um exemplo na área jurídica, né, que o judiciário cresceu muito na presidência de Vossa Excelência. Em seu nome, doutor Pedrini, cumprimento todos os demais servidores aqui do fórum, a Karina aqui presente, oficial de justiça, a doutora, me permite, doutora Mariana, a cumprimento, desejo as boas-vindas aqui na comarca, tenho certeza que será, como falávamos anteriormente, muito feliz aqui, estimo que tenha um bom convívio com os demais servidores, com os demais operadores do direito, como advogados, defensores, promotores, mas tenho certeza, pelo pouco que já pude perceber, não terá problema com ninguém. Meus parabéns por estar aqui na comarca e desejo aí um trabalho muito promissor, Vossa Excelência. Em seu nome, doutora, também cumprimento todos os demais servidores e os estagiários também, né, do Judiciário. Cumprimento também ao doutor Luciano Anequim Lara Leite, que com certeza está nos ouvindo em seu gabinete, uma vez que o YouTube repassa todos os plenários aqui, doutor. Então, certamente o doutor Luciano retribua aí os cumprimentos tecidos iniciais à Defensoria Pública. É com imenso prazer e com o mesmo respeito que também trabalho com Vossa Excelência já há bastantes anos, muitos anos, né, doutor? Já estou aqui há quase 6 anos e desde lá trabalhamos aqui no plenário, já tivemos vários embates e, como bem disse, os embates ficam aqui em plenário. Ao final, todos nos respeitamos como seres humanos e profissionais que somos, cada um em sua área de atuação, até porque a justiça jamais será feita caso a paridade de armas não seja dado a todos os órgãos do Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público. Cumprimento também, na pessoa do senhor doutor Luciano, todos os demais membros, queridos amigos do Ministério Público, a quem tenho muita estima e admiração. Não poderia deixar também de tecer comentários aqui e agradecimentos pela presença aos mirins que estão aqui presentes, da Defensoria Pública, que vieram prestigiar esse plenário, aprender um pouco aqui com as pessoas um pouquinho mais à frente de vocês, a estagiária Fernanda, que aqui está também da Defensoria Pública, aos familiares do réu Ricardo aqui, a esposa, as acadêmicas de direito também aqui presente, e aqui deixo uma pequena mensagem a vocês, que nunca deixe de sonhar com algo bom para a vida de vocês. Muito embora vocês olhem aqui e falem, nossa, olha o juiz naquele pedestal, a doutora também ali, do defensor, promotor, será que eu tenho condições de um dia chegar ali? Isso depende só de você e da fé que seu coração lhe mostrar. Todo mundo pode conseguir algo na vida, basta ter perseverança, muita fé, coragem, e tudo na vida de vocês vão acontecer. Ao réu aqui presente, o Ricardo, meus cumprimentos, Ricardo. Sei das dificuldades que um júri nos impõe, mas também sei da gratidão que tem por eu estar aqui fazendo a sua defesa. Saiba que desenvolverei a melhor técnica possível e farei o máximo para conseguir o benefício que você merece. Nem mais, nem menos, mas o que você merece. Em sua pessoa, cumprimento também a sua esposa, filhos e todos que estão nos assistindo no YouTube. Não posso deixar também de ter as minhas condolências pelas vítimas, melhor dizendo. Pelo oficial bombeiro que faleceu naquele acidente, pela sua esposa que teve fraturas e que ficou durante bom tempo limitada, doutor Pedrini, por conta desse caso acontecido. Sei que muitas foram as dores, e por isso que eu me curvo a toda a família, a todas as pessoas, a classe dos bombeiros, pelo acontecido. Mas hoje aqui, não sou eu que estou, mas sim a Defensoria Pública, que vem em seu mistério de fazer a defesa dos menos necessitados, aqueles que não têm condições de contratar um advogado para estar em plenário. Exatamente por esse motivo que eu estou aqui hoje, representando a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, para dizer que todos, não importa a classe social,
merece uma defesa digna. A acusação jamais seria Boa tarde. correta sem que, paralelo, não houvesse uma Carlos, defesa. é um parente, amigo, inimigo E assim de Ricardo podemos dizer, Sasserisco? não existe acusação Amigo pessoal, sem não? defesa. Podemos dizer que sim, né? Tem uns 6 anos que se conhece, nós E trabalhamos é por esse motivo que a Defensoria Pública vem aqui em plenário hoje fazer a defesa do réu Ricardo. Vejam que deixei ao final as senhoras juradas. Eu desejo uma boa tarde às senhoras. Digo que a defesa, ela sempre fala por último no processo. E até então, quando escutamos apenas a fala da acusação, não temos noção do que a defesa irá trazer aos senhores. E aí nos perguntamos, ora, qual será a tese defensiva que a Defensoria Pública vai trazer a ponto de nos convencer de forma diferenciada? E aqui, o princípio da plenitude de defesa, consagrado pela Constituição Federal, eu posso vir e alegar qualquer matéria, desde que, obviamente, coerente aos fatos do processo. Mas, hoje, em específico, não vou pedir a absolvição. Não desejamos que o réu Ricardo saia daqui sem nenhuma condenação, sem nenhuma pena pelo ato cometido, porque o seu ato não foi correto. Não foi. Acontece que muitas situações nesse processo devem ser esclarecidas, para que, ao final, vocês possam ter a certeza de que estarão dando o direito ao caso concreto na forma mais justa possível. Exatamente. Pois bem, o Ministério Público fez essa denúncia, foi um acidente de trânsito, e o Ministério Público entendeu, quando o processo chegou até ele, que tratava-se de um crime de Boa tarde. homicídio Qual o seu nome doloso. completo? Vejam, mas Eu confirmo se for uma quando esse delegacia. processo foi instaurado pelo delegado de polícia, que esteve lá no local, que foi conversar com o Ricardo enquanto ele estava hospitalizado, que fez toda a investigação, o delegado de polícia instaurou esse procedimento para investigar o crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa em crime de trânsito. Esse foi o entendimento do delegado de polícia na época. Vejam, mas o promotor de justiça acabou por entender, quando o processo chegou em suas mãos, que tratava-se de um homicídio doloso, com dolo eventual, ou seja, assumir o risco de produzir o resultado. Mas, doutor, o que isso tem a ver? Doutor, o que isso representa num processo posto aqui em juízo? Isso representa muito, senhoras. E cabe aqui à defesa esclarecer o que representa. O homicídio pelo qual o Ministério Público denunciou o réu, e pelo motivo que estamos aqui hoje, é um homicídio doloso. E esse homicídio doloso, ele se encontra no artigo 121 do Código Penal. São delitos contra a vida. Esses delitos contra a vida são delitos que, dolosos contra a vida, delitos que são resolvidos em plenário do júri. Os delitos de homicídio e lesão corporal culposos, que foi o delito pelo qual eles foram indiciados inicialmente pelo delegado, não são resolvidos no plenário, são resolvidos pelo juiz presidente. Então, o que será tratado hoje aqui? Muito simples. A acusação já sustentou que houve um homicídio doloso com dolo eventual e que, portanto, ele deverá ser condenado às penas máximas. Segundo a acusação, 30 anos é pouco. Mas não é por esse viés que nós devemos olhar o caso. De outro lado, a defesa vai sustentar que, assim como entendeu o delegado de polícia, não se trata de homicídio doloso. Em nenhum momento, Ricardo assumiu o risco de produzir o resultado. E que, portanto, o delito deve ser desclassificado para o delito culposo de trânsito. Homicídio
culposo no trânsito e lesão corporal culposa no trânsito. Isso significa que, caso seja acolhida a tese defensiva, não será o réu absolvido. O processo sairá das mãos das senhoras e cairá nas mãos do juiz presidente. E ele dará o veredito final pelo crime de homicídio culposo e tentativa, homicídio culposo, tentativa culposa e, lesão corporal culposa. Tentativa nesse caso não entraria. Vejam que nesse segundo fato, nessa segunda hipótese que eu acabei de dizer, ele não ficará impune. E desde já digo que a pena no crime culposo é severa também. Ainda mais que há uma qualificadora nesse tipo de crime que torna o crime mais grave por ele estar embriagado. Fato esse, desde já também, não há como negar, até mesmo porque ele assumiu. Portanto, o que a defesa pede e passará a explanar é que, ao invés de condenarem ele pelo crime de homicídio doloso e tentativa dolosa, desclassifiquem o crime para homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a qualificadora por estar ele sob efeito de álcool. Mas, na prática, o que isso significa? Significa o seguinte, que do Código Penal, artigo 121, matar alguém, esse delito migra, sai do Código Penal e vai para o Código de Trânsito. E o juiz decidirá com base nas normativas daquele código. Pois bem, o delito de homicídio qualificado pelo perigo comum, que o promotor deseja que ele seja condenado, a pena é de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Ele estará aqui sendo julgado como uma pessoa que pega uma arma, sai de sua residência, desfere 5 tiros na esposa, no serviço dela, a queima-roupa e volta para casa. Ele estará sendo julgado da mesma forma que essa pessoa. Por quê? Porque o artigo que está imperando na denúncia é o artigo 121, matar alguém. Com a qualificadora do perigo comum, pena de 12 a 30 anos. Mas o que a defensoria vai pedir, e vou explicar por qual motivo pedirei, que ele deve ser julgado sob as normativas do Código de Trânsito. Porque o que ocorreu ali não foi nada além de um acidente de trânsito. E pelo Código deve ser assim analisado. E o artigo 302 do Código de Trânsito, ele tece aqui o que é um crime de trânsito. Ele fala o seguinte, esse é o Código de Trânsito que eu estou lendo. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aí tem de 2 a 4 anos. Aí aqui tem a qualificadora que eu peço que seja reconhecida. Reclusão. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Reclusão de 5 a 8 anos de prisão. 5 a 8. Se ele, em desclassificando a lesão corporal ao invés de tentativa de homicídio, aqui já vai pro artigo 303. 303. Fala o seguinte: detenção de 6 meses a 2 anos. Porém, com a agravante, a pena passa a ser mais grave. Ou seja, de 2 a 5 anos.
Então nós temos aqui o seguinte cenário, para ficar bem claro. A acusação pede homicídio doloso do Código Penal, na forma do dolo eventual. Pena de 12 a 30 anos. Ou seja, ele pode pegar facilmente 30 anos aqui. Facilmente. Porque são dois crimes. O homicídio qualificado consumado e o homicídio qualificado tentado. Mas a embriaguez ao volante. Isso é que pede o Ministério Público. O que a Defensoria Pública pede às senhoras é que esse crime se torne um crime de trânsito. Porque assim é como deve ser entendido. Ou seja, homicídio culposo na direção de veículo, de 5 a 8 anos, porque ele estava sob efeito de álcool. Lesão corporal culposa na direção de veículo, de 2 a 5 anos, porque ele estava sob efeito de álcool. E aqui nós teríamos uma pena aqui que poderia chegar a 13 anos de prisão, regime fechado. Ora, mas com quais argumentos, doutor Danilo, que o senhor deseja que o crime migre do Código Penal, de uma pena tão severa, para o Código de Trânsito, também é uma pena severa, porém mais branda? Porque o que diferencia isso se chama dolo e culpa. E o que vem a ser o dolo? O dolo é quando o agente tem a intenção de cometer aquele delito. Isso é o dolo direto. A pessoa quer, deseja. Ela deseja matar alguém, ela vai lá e mata. Dolo direto. Não é esse dolo que nós estamos conversando aqui. Porque o dolo contido na denúncia é um dolo que possui um nomezinho pedante como dolo eventual. O que seria esse nomezinho, dolo eventual? E o dolo eventual, senhoras, ele consiste no fato de que a pessoa, para cometer esse tipo de delito, ela tem que assumir o risco do resultado. E como que se assume o risco de um resultado? Ora, simples, muito simples. A pessoa, ela prevê que aquilo pode acontecer, ela se coloca numa situação dificultosa e no psíquico dela passa a seguinte situação: eu posso matar uma pessoa, e se eu matar, eu não estou nem aí. É a indiferença para com aquela situação que diferencia o dolo eventual da culpa que eu peço para que seja reconhecida. Porque na culpa, diferentemente do dolo, a pessoa também prevê aquele resultado. Ela também sabe que aquele resultado pode acontecer. Mas em nenhum momento da sua cabeça, em nenhum momento passou sequer uma chance, ainda que mínima, de que ela pudesse matar uma pessoa. E olha, a diferença do dolo eventual para a culpa que eu estou pedindo, e essa culpa é denominada culpa consciente, consiste nesse fato muito tênue, que é o que se passa na mente da pessoa. E para que o exemplo fique mais um pouquinho plausível, vamos imaginar que uma pessoa se embriaga e sai andando pelas ruas da cidade embriagada. Ela sabe que ela pode matar uma pessoa e ela sai passando nas avenidas sem parar. E ela fala: eu não estou nem aí. E aí entra o dane-se, que foi falado pela acusação. Dane-se, se matar, matou. Eu não estou nem aí. Dane-se. Esse é o dolo eventual. Diversamente, quando a pessoa está numa situação, mas que ela jamais pensa que mataria alguém, jamais. Essa situação já não está no campo do dolo eventual. Ela já migra para o campo da culpa. E vejam que a diferença é muito gritante de pena e formas de tratamento. Ora, e por que a defesa entende que Ricardo agiu de forma culposa? Porque tudo o que aconteceu, aconteceu por várias situações que nós devemos aqui esmiuçar. A primeira das situações: Ricardo, bebeu? Bebeu. Ele assumiu que bebeu. Agora, foi o fato dele ter bebido a causa do acidente? Não, não foi.
Não foi. Se ele estivesse dirigindo de forma anormal, zigue-zagueando pela rua da cidade, empinando a sua motocicleta, rabiando, fazendo diversas atrocidades no centro, poderia sim dizer, está embriagado, por isso dirigiu de forma normal, por isso ocasionou o acidente. Mas esse acidente aqui não tem nada a ver com a circunstância bebida. Nada a ver. Não foi porque ele bebeu, segundo ele, 3 cervejas junto com outras pessoas, que esse acidente acabou por acontecer. Vejam que tem 2 fatos importantíssimos aqui que eu vou trazer para as senhoras. E um deles consiste no fato que no local do crime, poderia colocar, Karina, por favor, o croquis? No local do crime, tinha uma conveniência. Nessa conveniência, estava tendo um pagode. Estava cheio de pessoas ali na frente da conveniência. A conveniência, ela fica localizada nessa esquina aqui. A conveniência. Ricardo estava na casa do seu amigo, bebeu e saiu com sua motocicleta. Quando ele chegou nesse ponto aqui, aqui estava cheio de gente, uma aglomeração de pessoas, por conta do pagode que estava tendo. Essa aglomeração de pessoas, ele mesmo disse, e tem testemunhas que falam que estava cheio de pessoas ali na rua, inclusive policiais. E o que ele diz? Que nesse exato momento, em que ele se aproximou ali da conveniência, tinha um veículo em sua frente. E esse veículo freou de forma brusca, melhor dizendo. Situação em que ele não pôde evitar. Mas a acusação disse, não é crível que ele venha e saia para a esquerda. Ele teria que ter saído para a direita. Veja, aqui é o arrastamento das vítimas. Olha onde elas estavam. Aqui, no centro, o arrastamento da vítima. Ora, se ele estava vindo com sua motocicleta aqui, se tinha um veículo em sua frente que brecou de forma brusca, como que ele sairia para a direita? É impossível. Porque se ele saísse para a direita, ele atingiria muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Se ele continuasse com sua motocicleta, ele iria se arrebentar atrás do carro. E o que é que todo ser humano tende a fazer no momento de perigo? Tentar livrar-se de todas as formas daquela situação. E o que Ricardo fez aqui? A única coisa que Ricardo fez e viu que para não bater nesse carro da frente foi desviar para tentar passar nesse posicionamento aqui. Porque jamais ele invadiu essa via. Essa via era a contrária. Jamais ele saiu daqui e invadiu aqui. Podemos ver pelo desenho. Em nenhum momento ele invadiu a via contrária. Ele ficou na sua mão de direção. Então não foi uma ultrapassagem aonde ele saiu da via de rolamento em que ele estava, passou-se para o outro lado para ultrapassar o carro. Não foi isso que aconteceu e o croquis aqui é muito claro quanto a isso. Em nenhum momento ele invadiu a pista contrária. Ele desviou sim do carro que estava à sua frente para não atingir pessoas que estavam na conveniência, para não se machucar, ele abriu para a esquerda. Agora, e aí entra a questão principal desse processo. Era possível dele imaginar que ao desviar daquele veículo, estaria ali, no meio da rua, 2 pessoas. Jamais ele poderia imaginar que ali estivesse 2 pessoas. Jamais ele teve previsibilidade de que, ao desviar a sua motocicleta, atropelaria 2 pessoas e causaria a morte de uma delas e a lesão em outra. Assumir o risco do resultado é muito mais
Assumir o risco do resultado é a indiferença. É você cometer um delito porque você pensou anteriormente. Se matar, não estou nem aí. Lembra que o promotor falou? Dane-se! São com esses argumentos que se reconhece um dolo eventual. Assumir o risco de produzir o resultado. Quando o autor fala, dane-se! Ou seja, ele está pouco se lixando se matou ou não. Ele sabia que poderia matar e ainda assim ele se colocou em risco porque ele estava indiferente com aquela situação. No caso aqui, nunca, jamais passou na cabeça dele de que quando ele iria desviar de um veículo, no meio da rua, teria duas pessoas atravessando a via. Vejam. Essa fala de que tinha um carro na frente dele, não é só dele. Temos uma testemunha aqui no processo, que foi o Jorge, que foi uma testemunha ocular. Essa testemunha, ela viu parte do acidente. Ela não viu o acidente todo. Mas ela viu parte do acidente. E aqui, ela diz o seguinte. Que estava no local, as folhas 40, se alguém quiser ver. Que estava no local do acidente. Que estava em uma conveniência. Que o acidente foi na frente desta conveniência. Que a conveniência é conhecida como conveniência da Rô. Que tinha bastante gente nesta conveniência. Tinha bastante gente na conveniência. Quem fala isso é uma testemunha ocular. E que estava lá dentro da conveniência. Que a conveniência fica na Avenida Clodoaldo Garcia. Na esquina com a rua da Gráfica Rimoli. Ou seja, naquele local que eu passei para as senhoras. Que o acidente ocorreu no sábado, dia 12. Aproximadamente às 22 horas. Que na conveniência estava tendo um pagode. Que no momento dos fatos, tinha acabado de voltar do banheiro e estava de pé. Que neste momento, passou uma moto. E aqui ele fala o seguinte, que a moto parecia estar em alta velocidade. Peguem essa frase, parecia estar em alta velocidade. Que não se lembra das características da moto, que logo após a moto passar, todo mundo levantou e foi em direção à rua. Veja, todo mundo levantou. Que aproximou da aglomeração e viu a vítima caída, que a vítima estava atravessando a rua, pararam no centro da avenida, na faixa contínua. Que as vítimas pararam para aguardar o carro passar. Vejam, aqui outro detalhe importante. O que ele fala, essa testemunha? Que ele estava aqui nessa conveniência, e de dentro da conveniência, ele viu que as vítimas estavam no meio, no centro, estavam esperando um carro passar. E tinha um carro aqui. O carro ia passar. Tinha bastante gente aqui. Por quê? Estava tendo um pagode. Era uma conveniência, tinha bastante pessoas e estava tendo um pagode. Segundo ele disse. Ora, como que o réu poderia desviar para a direita? Se ele desvia para a direita, ele pega a aglomeração de pessoas que estavam aqui. Impossível fazer isso. Agora, exigir que ele bata atrás do carro? Ora, se ele tivesse visto as duas pessoas ali no centro da avenida, certamente que ele também teria desviado. E por que não viu? Porque subitamente ele desviou do veículo e deu de cara com duas pessoas ali que jamais pudesse imaginar que ali estariam. Vejam, continuando no depoimento do seu Jorge, ele fala o seguinte, que em seguida passou a moto e ocorreu o acidente. Vejam, que as vítimas pararam para aguardar o carro passar. Que em seguida passou a moto e ocorreu o acidente. Veja o que ele fala aqui. Que possivelmente a moto foi desviar do carro e atingiu o casal. Ele diz isso aqui. Que possivelmente a moto foi desviar do carro e atingiu o casal. Vejam. O que eu expus até aqui não é algo imaginário. É algo dito por uma testemunha. Uma testemunha compromissada a dizer a verdade. E que qualquer mentira dela poderia lhe resultar um falso testemunho. E ela está dizendo aqui. Foi desviar do carro. Possivelmente foi desviar do carro e atingir o casal. Ao desviar do carro e atingir o casal, cometer a ele
um homicídio com dolo eventual, assumindo o risco de produzir um resultado e merecedor de uma pena de 30 anos ou próxima disso? Estaríamos aqui fazendo uma justiça? Claro que não, claro que não. E essa mesma testemunha, quando foi inquirida em juízo, Karina, poderia preparar para mim, por favor? O Jorge Francisco. Ele foi ouvido em juízo, novamente. Esse depoimento que eu li para vocês foi feito lá na delegacia. E por conta desse depoimento e de todos os outros depoimentos, é que o delegado instaurou um crime para apurar homicídio culposo e lesão corporal no trânsito. Foi. O que o senhor falou lá é o que o senhor lembra e a realidade dos fatos que o senhor lembra. Isso. O senhor confirma. Tá. Só aprofundando um pouquinho mais. Você falou que tinha ido no banheiro, estava de pé e acabou... Tá, me levantei da mesa, fui de pé dos colegas, aí passou a moto, de repente, a pessoa começou a levantar. Eu falei, bicho, deu problema, já foi. Aí eu vi todo mundo começou a ir pra rua, eu cheguei lá e me deparei já com o cidadão caído, mais pra frente uma mulher, a moto e o outro rapaz pra frente. Eu peguei, tava ferido, cadê o telefone e comecei a ligar pedindo socorro. Certo, perfeito. Me diz uma coisa, o local era bem iluminado? Tinha bastante iluminação, dá pra ver assim, enxergar? Não dá pra ver. Quem estava vendo a conveniência... Não cabeça, professor, falou que não viu acidente, mas quem estava transitando, assim, além da iluminação própria, tem iluminação na rua para ver? Lá no local do acidente? Na rua tinha iluminação? Tem. Tá, tinha iluminação. O senhor falou que não viu acidente porque só viu a moto passando. Viu a moto passando, certo. O em si... Certo. A moto passou uma velocidade que razoavelmente rápida, como é que estava a velocidade? Tu achou, chamou atenção? Se estava assim no normal ou estava devagarzinho? Não, estava pela rua ali, não estava assim aquela velocidade enorme, né? Estava razoável. Na delegacia você falou que a moto parecia estar em alta velocidade, ela passou... Porque ela parecia... Vejam, nesse ponto, ele fala, pela rua não estava em uma velocidade enorme, estava razoável, né? Que estava dentro da conveniência, disse que a velocidade era razoável. Ou seja, aqui nós entramos dentro da acusação que ele estava em excesso de velocidade. Ora, a própria testemunha está dizendo, não era enorme, estava razoável. Vejam, como então afirmar que ele estava em excesso de velocidade? Ora, tá certo, beleza. E esse depoimento não vale de nada? Um depoimento dado perante o juiz, promotor que estava fazendo as perguntas. Ora, veja. A testemunha Roseli também disse, quando perguntou se ele estava em alta velocidade, ela também fala que ela não pode afirmar isso. E depois eu vou passar o depoimento dela, porque no depoimento foi oral. Isso ela prestou depoimento para o juiz e fala isso, eu vou passar para vocês depois. Veja, então, podemos afirmar que ele não estava em excesso de velocidade. Aquela avenida, para quem conhece, é uma avenida de fluxo razoavelmente rápido. 40 por hora em uma avenida já é muita coisa e é o permitido. Qualquer pessoa que atropele outra em 40 km por hora, qualquer pessoa, o estrago é o mesmo. Vejam que a vítima faleceu por traumatismo craniano, ou seja, houve uma pancada em sua cabeça. Isso está no exame necroscópico. Foi feito um exame na vítima para saber qual seria a causa-morte. E no exame necroscópico, constatou-se que a causa-morte teria sido traumatismo craniano. Por ser um traumatismo craniano, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que ele só veio a óbito porque ele bateu a cabeça. Esse exame está na página 172, para quem quiser olhar. E aqui os peritos concluem. Conclusão. Do observado e acima exposto, concluímos que examinamos um corpo em estado de morte real, cuja causa-morte foi traumatismo crânioencefálico por politraumatismo decorrente de acidente de trânsito. Ora, a morte dele
foi porque ele bateu a cabeça. Foi sim uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Está aqui o exame. Ele morreu porque bateu a cabeça. 40 por hora. Uma pessoa que pegue um pedestre a 40 por hora, certamente vai acontecer um estrago grande. E ainda mais se ele bater a cabeça. Então aqui, nesse ponto aqui, a defesa sustenta que ele não estava em excesso de velocidade, até porque aquela avenida é cheia de declives. E, ainda que tivesse em excesso de velocidade, ele não assumiu nenhum risco de produzir o resultado. Porque para o cometimento do crime doloso com dolo eventual, repito, não basta a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. Há a necessidade de se saber se aquela pessoa assumiu o risco de produzir o resultado e em sua mente passou-se. Dane-se, se matar, matei. Ora, como que ele poderia imaginar? Como que ele poderia pensar nisso? Se ele nem teve chance, ele nem viu as pessoas que estavam ali no meio da rua. Era previsível. Pode colocar o croquis, por favor? Era previsível. Se ele jogasse o carro para cá, a moto para cá, certamente mais pessoas seriam atingidas. O que ele fez? Jogou a moto para um lado onde não tinha ninguém. Transpôs a outra via que vinha em sentido contrário? Não, ele não transpôs a via contrária. Ele continuou aqui, e aqui mostra o arrastamento. Atrito com solo, 2,90 metros de arrastamento. Veja, e aqui também nós colocamos 2,90 metros de arrastamento. Seria um arrastamento muito longo? A se deduzir que ele estava em excesso de velocidade? Se ele estivesse em excesso de velocidade, com certeza esse arrastamento seria muito maior. Muito maior. Mas ele não estava. Ele não estava em excesso de velocidade. Ora, e aí consta, foi fazer uma ultrapassagem no local proibido? Não! Ele não foi fazer ultrapassagem em local proibido. Não, ele não foi. Ele foi desviar do carro que brecou em sua frente. Ah, mas quem que falou isso, doutor? Ele disse isso. E a testemunha Jorge disse isso. As folhas 40. Que possivelmente a moto foi desviar do carro e atingiu o casal. Está aqui. A testemunha ocular. Ora, agora, o que nós devemos pensar? Vejam. Eu estou na minha mão de direção. Imaginem aquele croquis. Eu estou na minha mão de direção. Eu estou a 40 por hora. Ou estou a 50, ou a 60, não importa. Isso aí é meramente uma infração de trânsito. Estou indo na minha mão de direção. Se um carro freia bruscamente na minha frente, ainda que eu esteja a 50 metros de distância, é óbvio que rapidamente eu chegarei até o carro. E qual é a atitude que qualquer um utilizaria ali? Eu estou vindo com a minha motocicleta. Um carro para bruscamente na minha frente. Não tem como eu jogar para a esquerda, cheio de gente. Pegaria a conveniência. O que eu faço? Jogo para a esquerda. Jogo para a esquerda e, por incrível que pareça, me deparo com duas pessoas que eu nem vejo porque foi tão rápido, no centro da rua. No centro da rua. Ora, como dizer que isso é um dolo eventual, que ele assumiu o risco de produzir o resultado de duas pessoas que ele sequer viu? Como atribuir a ele que ao sair com a motocicleta, pensou em sua cabeça, dane-se se eu matar alguém hoje? Jamais foi essa a intenção dele. Aqui trata-se de um crime de trânsito, e como tal deve ser julgado. Pena para ele? Sim, ele cometeu um crime de trânsito. Ele bebeu e dirigiu. Ele tem que ser punido por isso. Ele matou uma pessoa. Culposamente? Sim. Por que culposamente? Por que culposamente? Porque a culpa, ela tem algumas modalidades. Negligência, imprudência. Ele foi negligente em ter bebido? Imprudente? Sim, porque ele não deveria ter bebido. Mas o cerne da questão aqui
e que eu peço muita atenção das senhoras, é que qualquer pessoa, ainda que sã, sem beber, que estivesse na mesma situação que ele, também era passível de cometer esse delito. Porque ao desviar de um veículo da frente, jamais era previsível que duas pessoas estivessem atravessando a rua justamente naquela ocasião. Qualquer pessoa, nessas circunstâncias, também poderia estar aqui hoje sendo julgado por um crime de júri. Não é o fato dele ter bebido que nós temos que, de forma objetiva, entender que é um dolo eventual. Bebeu? Dolo eventual. Ah, estava em excesso de velocidade? Dolo eventual. Não é esse o entendimento do nosso ordenamento. Até porque a pessoa pode muito bem ter bebido, pode ter estado em excesso de velocidade, mesmo assim cometer um crime de forma culposa. Tem que ser analisado como ela dirigia. Ora, estava ele empinando a moto, andando em zigue-zague, fazendo derrapagens perigosas? Não. Ele conduzia sua moto na sua mão de direção de forma normal. Normal. Se não fosse o carro ter parado em sua frente, e como Jorge diz, possivelmente foi desviar do carro que atingiu o casal. E atingiu o casal. Exatamente o que o Jorge falou, exatamente o que ele está falando aqui. Ora, uma pessoa que há 23 anos, 25 anos, trabalha na mesma empresa, Três Lagoas Citrus, que mesmo depois desse acidente, dessa fatalidade, o seu patrão ainda assim o manteve no emprego. E por qual motivo? Porque ele jamais, em toda a sua vida, deu causa a um acidente de trânsito sequer. A demonstrar que essa foi a primeira vez que ele deu causa a um acidente de trânsito. E quando a acusação diz, mas ele dirige sem carteira, ele não estava a trabalho naquela circunstância. Ele cometeu o crime, ele estava fora do horário de trabalho. Ele já tinha saído do trabalho. Não tem nada aqui que prove que ele estava dirigindo no trabalho com a carteira ainda em andamento, para ser regularizado. Se o patrão dele não confiasse nele como pessoa honesta e pessoa que dirige bem, jamais o deixaria trabalhando na empresa durante 25 anos. Jamais. Agora, dizer que ele assumiu o risco de produzir o resultado, que ele merece uma pena de 30 anos, é ser desproporcional, desarrazoado. Condenação, sim, claro, merece condenação. Mas de uma forma proporcional. De uma forma equânime pelo que ele cometeu. Ressalta-se que Ricardo não fugiu do local e nem quis sair do local. Foi dito aqui que ele quis fugir, quis sair do local, mas isso não aconteceu. E por que isso não aconteceu? Primeiro, muito simples. Primeiro, ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente. E aqui vamos salientar. Será que ele iria colocar a vida dele em risco para matar terceiros? Assumindo o risco de produzir o resultado? Ele também sofreu um acidente. Ele também foi hospitalizado. As polícias, quando foram atrás dele, ele estava lá no hospital Auxiliadora. Como que ele iria fugir se ele estava acidentado? E o Jorge, ele também fala que não sabe informar se o condutor estava embriagado. Que o condutor estava atordoado por causa do acidente. Que o condutor não tentou fugir do local. Que após o acidente, o condutor ficou no local, pois aparentemente estava ferido. Aqui é o depoimento do Jorge. Depoimento do Jorge aqui, ó, as folhas 40. Que o condutor estava atordoado por causa do acidente. Que o condutor não tentou fugir do local. Que após o acidente, o condutor ficou no local, pois aparentemente estava ferido. Veja. Como dizer
que o autor quis fugir das suas responsabilidades. A polícia foi lá na delegacia, lá no hospital, conversou com ele. Falou com ele ali. No outro dia, a polícia civil foi atrás dele, foi na casa dele. Onde ele estava? Na casa dele. Em nenhum momento ele quis fugir da responsabilidade. Nenhum momento. E daí a gente extrai a índole do Ricardo. Vejam. Puni-lo, uma pena que pode chegar a 30 anos de prisão. Regime fechado, crime hediondo. É muito grave pelo fato praticado. E aqui ninguém menospreza a morte da vítima e a lesão corporal de sua esposa. Ninguém menospreza isso. O que se pede aqui é apenas a proporcionalidade que os delitos demandam. Se o legislador colocou na letra da lei um crime de trânsito, um homicídio de trânsito, que deve ser regido pelo Código de Trânsito, obviamente que o legislador separou aquele que quer cometer um homicídio e que assume o risco de cometer homicídio, daquele que acaba se envolvendo num acidente de trânsito de forma negligente, de forma imprudente. O legislador, ele quis, nesse caso, separar aquilo que é o de mais grave, e aqui entra o dane-se, daquilo que a pessoa jamais poderia prever acontecer, e que a hora que aconteceu, jamais ela disse dane-se. Pelo contrário. Pelo contrário. Situação que Ricardo vivencia até hoje, com problemas psicológicos em decorrência desse acidente, de um fato que ele não quis, de um fato que ele não assumiu o risco de produzir o resultado. Em nenhum momento, repita-se, passou pela cabeça dele, ao pegar a sua moto, que ele mataria 2 pessoas, porque em seu interior ele pensou, dane-se se eu matar alguém. E são essas diferenças que aqui serão muito importantes para vocês julgarem. Porque são diferenças extremas. Delito de homicídio doloso, de 12 a 30 anos. A tentativa contra a esposa, de 8 a 20 anos, provavelmente, porque tem uma redução. Embriaguez ao volante, 6 meses. A pena mínima desse crime, a mínima, se as senhoras condenarem, a mínima, será para ele de 20 anos e 6 meses. A pena mínima. E aqui, eu me preocupo. Me preocupo por quê? Porque é desproporcional. É desarrazoado. Ele está sendo tratado aqui como qualquer bandido que tira a vida de uma pessoa por qualquer coisa. Ele está sendo tratado aqui como um latrocida, como um bandido. Tamanha é a pena a ser aplicada a ele. Mas repito, não é para absolverem. É para condenarem. E condenarem no quê? Condenarem no homicídio culposo, na direção de veículo automotor. Código de Trânsito. Na verdade, vocês vão estar apenas dizendo que não é um crime doloso contra a vida, e esse delito irá para as mãos do juiz, que dará a pena que eles merecem. E aqui, o homicídio culposo na direção de veículo automotor é de 5 a 8 anos. Lesão corporal de 2 a 5 anos, porque é qualificada por ele estar embriagado. Aqui, qual seria a pena total dele? Caso pegasse a pena mínima. A mínima aqui, mínima, que não vai ser pena mínima. Isso eu garanto. A mínima seria 7 anos. 7 anos. Regime semiaberto. A máxima seria 13 anos. Ou seja, o juiz pode condená-lo pelo ato praticado, e é o que a defesa pede, que ele seja condenado, pelo delito de trânsito, culposo. E ele pegará uma pena, sim, que poderá chegar a 13 anos, e, se for acima de 8 anos, regime fechado também. Vejam, que a defesa não vem aqui hoje querer uma absolvição a qualquer custo, que ele saia daqui de cabeça erguida. Não.
Ele errou de beber? Errou. Ele errou de beber. Ele errou de ter bebido. Mas isso configura o crime culposo. Porque era imprevisível que pessoas estivessem ali no meio da rua ao desviar a sua motocicleta do carro que parou bruscamente em sua frente. Ora, e aqui eu abro um parênteses muito importante e peço a atenção das senhoras. O nosso Código de Processo Penal, quando fala do inquérito policial, quando a polícia vai investigar um crime, lá diz que a polícia deve se dirigir ao local do crime, a polícia deve assegurar para que as situações, na medida do possível, permaneçam como estão, deve fazer o isolamento com aquela faixa que vocês podem olhar ali, tracejada, deve fazer o isolamento e deve ser acionado imediatamente a perícia. A perícia deve estar no local. Porque a perícia, com toda a sua expertise, ela consegue, através da ciência, saber aproximadamente a velocidade de uma motocicleta. Ela consegue. Ela consegue, através das pessoas qualificadas para isso, com marcas ao solo, saber aonde iniciou o embate, até onde foi, se teve frenagem, se não teve, se tinha pessoas ao redor ou não, se tinha um carro ou não, ainda que o carro teria passado, porque a perícia pode solicitar as pessoas que ali estavam, e tinha muitas pessoas, porque era um pagode numa conveniência. A perícia pode chegar no local e fazer um excelente trabalho. Colocando ao redor do acidente faixas para que ninguém chegue. E aqui ela começa a trabalhar. A que velocidade a moto estava aproximadamente? Teve arrastamento de pneus? Tinha carro aqui na frente? Há quanto tempo, a quantos metros foram arrastado o corpo? O corpo estava onde? Aqui, ali? Qual que é o local exato que o corpo foi encontrado? Há manchas de sangue por aqui? Então ele foi pego por aqui. Ele foi pego atravessando a rua. Ou ele foi pego do lado de cá, ou no centro. Aonde ele foi abarroado? Aonde? A perícia pode fazer esse trabalho. A perícia pode fazer o trabalho também de analisar a moto. Qual a distância que a moto parou para verificar a velocidade que ela estava. É possível. A perícia também podia esclarecer qual que eram as circunstâncias do acidente. Foi às 22 horas. Poderia colocar se tinha luminosidade, se não tinha. Enfim, a perícia poderia fazer isso. Acontece que nós não temos no processo perícia técnica. Não temos. Vejam, que situação absurda. Isso que vocês estão vendo aqui é um croquis realizado pela polícia militar. Não é uma perícia. Isso não é uma perícia. Não se sabe o motivo, não se sabe. Por que não tem perícia nesse processo? Podemos imaginar. Doutor, não tem perícia porque os corpos foram tirados do local, porque precisaram ser socorridos, porque eles estavam lesionados. Correto? Tudo bem? A moto precisou ser tirada daquele local, porque senão outros carros passariam em cima dela, e aí tem que tirar. Vamos lá. A polícia tem que brecar o trânsito ali, deixar a moto onde ela está. E então, depois de feito todo esse trabalho, aquilatar e colocar em documento assinado a dinâmica do acidente. E aqui nós não temos a dinâmica do acidente, porque não se tem perícia técnica. Vejam. Um crime de trânsito, em que causa a morte de uma pessoa, não se ter perícia? Por qual razão que não temos essa perícia no processo? Eu também não sei responder. Também não sei. Porque sempre que tem um crime que tem vítima fatal, é realizado perícia no local. Ainda que os corpos tenham sido tirados em virtude do socorro da polícia ou do bombeiro.
Um dos corpos, uma das pessoas atingidas, morreu no local. Os bombeiros, ao chegarem, ele estava lá. E por que não tem foto dele da forma que ele estava? Como que ele estava? Se ele estava aqui. Se ele estava aqui, se ele estava aqui. Ou se ele estava desse lado, ou se ele estava aqui. Isso daqui não retrata, esse croquis não retrata de forma pericial o que aconteceu, de forma científica. Então, como dizer que ele estava em alta velocidade se não tem perícia falando isso? Ah, mas terceiras pessoas falaram. Ora, é relativo à alta velocidade. Se eu estou sentado aqui na frente e passo uma moto, na minha concepção ela pode estar em alta velocidade. De outra pessoa ela pode não estar em alta velocidade. E segundo Jorge, ele fala, e nós escutamos o depoimento dele, ele fala que ela estava razoável, e foi esse o termo utilizado por ele. Foi esse o termo utilizado por ele. Vejam. Agora, num crime onde não se tem perícia da velocidade, não se tem perícia onde o corpo ficou, não se tem perícia se teve arrastamento ou não. Como dizer que ele atuou assumindo o risco de produzir o resultado, dizendo, dane-se? Como? Vejam o quão esse processo é contraditório. O quão esse processo possui situações que não se dá para entender. Como dizer que ele assumiu o resultado se ele sequer viu as pessoas ali? Ele não teve tempo de ver as pessoas. Ele não teve tempo. Por mais que os policiais falaram que ele estava em excesso de velocidade, falaram que os policiais não estavam ali no momento do ocorrido. As pessoas que estavam ali também não são capazes de precisar a velocidade que ele estava para dizer se ele estava acima ou não de 40 por hora. Nem mesmo ele sabe dizer qual a velocidade exata que ele estava. Pois bem, doutor, o senhor poderia me dizer quantos minutos que faltam? 5 minutos, mais os 3 que foram conselho do Ministério Público, 28 minutos. Sim, obrigado. Portanto, vejam, diante de tantas evidências, nós não podemos jamais acolher essa tese acusatória de homicídio doloso. Jamais. 30 anos. Ora, e se vocês entenderem com a defesa, vai sair impune de cabeça erguida? Não, porque o magistrado poderá dar uma pena para ele, até 13 anos de prisão. 13 anos. Pelos 2 crimes até então cometidos de trânsito culposo. Ele vai constar na ficha dele como condenado? Vai contar como condenado. Ele vai pegar um regime fechado? Se for 13 anos, sim. Veja, é isso que a defesa pede para vocês. Mas vejam, doutor Danilo, com base no que o senhor fala isso? Bom, primeiro, aqui trata-se de um julgado de 27/3/2024, um julgado de homicídio culposo no trânsito, que fala o seguinte aqui: o envolvimento em acidente automobilístico não pressupõe de forma automática a ocorrência de crime, ausência de certeza quanto à dinâmica dos fatos, falta de perícia e de provas necessárias, aplicação do princípio do indúbio pro réu, absolvição mantida. Veja, nesse julgado de 27/3/2024, julgado, é um caso semelhante, em que não se teve perícia, a pessoa foi absolvida. Mas volto a dizer, eu não peço absolvição aqui. Nesse caso, por quê? Falta de perícia e de provas necessárias.
Aplicação do princípio do indubio pro réu. Vejam, e aqui nós temos outro julgado de 2021, e a ementa fala o seguinte: nessa situação, imprescindível a perícia técnica para o esclarecimento da dinâmica do acidente. Muito embora as palavras do ofendido sejam sobremaneira importantes para o julgamento da contenda, no presente caso, ainda que conjugadas com os demais elementos dos autos, não foram capazes de suprir a ausência do respectivo exame pericial. Recurso conhecido e desprovido. Vejam, não foi realizado exame pericial nesses dois casos que acabei de dizer. Ora. Mas e aí, doutor? Qual a solução? E aqui eu vou ler também uma ementa. E essa ementa, esse julgado, é do nosso tribunal aqui de Mato Grosso do Sul. Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. É um julgado lá do Rio Grande do Sul, num caso semelhante. Eu peço licença para ler para as senhoras entenderem que tudo que eu estou falando aqui já foi objeto de julgamento em outros tribunais. O homicídio cometido na direção de veículo ao motor, como regra, são perpetrados na forma culposa, estando abrangidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Excepcionalmente, quando o contexto fático revelar elementos extraordinários, a conduta pode amoldar-se à figura típica do artigo 121 do Código Penal. Demonstrado suficientemente que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, morte, ou seja, agiu mediante dolo eventual. Para a configuração do dolo eventual no trânsito, a embriaguez ou o excesso de velocidade em si e abstratamente não são suficientes a indicar que o agente, inclusive expondo a perigo a própria vida, assumiu o risco de produzir o resultado danoso e previsível. É preciso mais. Imprescindível que a prova acarreada aos autos revele situação em que o agente tenha ultrapassado os limites da imprudência, negligência ou imperícia, a ponto de assumir o risco do resultado morte. Em termos dogmáticos, trata-se de imputar, de acordo com as circunstâncias concretas, decisão livre e consciente pela possível lesão ao bem jurídico vida, do que não se cogita no caso em tela. Enfim. O que se disse aqui? Exatamente o que eu falei aqui. Tudo que eu expus, foi o que o julgado nos trouxe. Absolutamente tudo. Não é o excesso de velocidade eventualmente acontecido. Não temos prova disso porque não tem laudo. E temos testemunha que fala que ele ainda estava razoável. Não é a embriaguez que ele diz ter bebido que culminou nesse acidente. O fato que causou esse acidente foi a parada brusca do veículo da frente e o desvio por parte dele, que jamais poderia prever que ali estivesse pessoas atravessando a rua. Ora, vamos imaginar que se não tivesse ninguém ali no meio da rua atravessando, vamos imaginar que essa atitude que ele fez de desviar do carro da frente e sair na lateral, e ele não invadiu a pista contrária. Não invadiu. O fato dele ter desviado aqui, vindo aqui, se não tivesse pego ninguém, seria uma norma de transgressão de trânsito? Não. Não. Como não seria uma norma de transgressão de trânsito, ele não agiu com dolo eventual. Não agiu. Agiu sim. De forma negligente. Por quê? Vamos supor que ele poderia ter desviado das pessoas. Mas a rapidez foi tão grande que ele não teve tempo. Ao tirar o seu veículo, a sua motocicleta para a esquerda, já se deparou com as pessoas que estavam aqui no centro da rua. Vejam a fatalidade. As pessoas atravessando a rua e estavam aqui no centro. Olha a fatalidade. E há de se ressaltar também que esse local onde aconteceu esse acidente não foi só o dele. Não foi só o dele. Nesse local onde aconteceu o acidente,
aconteceu vários acidentes. Tanto que aquela avenida foi inteira revitalizada, colocaram um canteiro alto, porque ali não tinha canteiro central. Era uma avenida que ia, uma que vinha, e no meio eram duas faixas. E aquilo fazia com que as pessoas atravessassem de forma aleatória. Eu vou atravessar aqui, atravessava a primeira faixa, parava no meio da rua, depois atravessava a outra faixa. Por quê? Não tinha aí de igual forma faixa de pedestre a evitar esse tipo de acidente. Então muitos acidentes aconteceram ali naquela região ali. Muitos. Inclusive, a própria mãe de uma testemunha, e eu peço, Karina, se você puder colocar. Teve uma testemunha que é a Roseli. Lembra? Lá era a conveniência da Rô. A Roseli tinha conveniência, ela viu parte do acontecido após ele ter acontecido. E poderia colocar o minuto 3.43, por favor? Vamos ver o que ela fala daquela avenida. Como era perigoso aquele local. Pode soltar, por favor. Pano no chão, andando. Exatamente, foi o que eu vi. Vendo o que a senhora viu, representou que ela estava numa cidade baixa ou estava numa cidade alta em função do que a senhora viu? O que a senhora pensou naquela hora? Eu não posso dizer assim, eu fiquei muito assim, da situação. Eu perdi minha mãe ali no mesmo local. Ela Minha perdeu a mãe mãe no até mesmo perdeu local. o andamento de processo. Minha mãe foi no mesmo local, 2012, eu passei pela mesma situação. Olha só, entendi. O que a moto fez para pegar eles no meio da pista, a senhora não sabe se foi ultrapassar, alguém falou, alguém comentou? Não vi. Eu só vi a moto rolando mesmo e pegando um outro motoqueiro que vinha descendo Entendi. sem Bem lá na frente ainda. bem lá na frente. Entendi. Ok. Sem mais perguntas, obrigado. Pela defesa. Quando ele pegou esse outro motoqueiro, a moto já estava caída? Já estava rodando no chão? Rodando, foi que atingiu o motoqueiro que vinha vindo. Que vinha vindo. O motoqueiro veio normal e essa moto acabou pegando ele. Exatamente. Quando essa moto pegou ele, o aqui presente, ele estava na moto ou já tinha caído da Eu moto? não vi a pessoa na moto, eu só vi A moto. Então quando a moto atingiu essa segunda moto, a moto não tinha ninguém nela. Não, sim. Entendi. Eu vi 3 pessoas. Ok. A mulher dele e esse rapaz que eu... Entendi. Tem faixa de pedestre aí? Não tem? Nada, moço. Uma coisa que eu já briguei. Sua mãe morreu no mesmo local aí? Tem alguma dificuldade de trânsito que a senhora poderia nos indicar pelo fato de haver 2 mortes no mesmo local? Não, eu sei de 7. No mesmo local? Digo 7. E a senhora sabe dizer a razão dessas mortes? Por que tem alguma... Vejam, a mãe dela morreu no mesmo local. E eu perguntei se teria outros acidentes. Ela disse que mais 7. Mais 7. Vejam que aquela avenida, daquela forma, era muito perigosa as pessoas atravessarem ali o meio, porque não tinha faixa de pedestre. Não tinha. Então, olhem, no mesmo local onde Ricardo veio a cometer o delito de trânsito culposo, outras 7 ocorrências teriam ocorrido. E dessa intuição, nós podemos concluir que não foi porque Ricardo estava em excesso de velocidade, coisa que a testemunha diz aqui que estava razoável, e não tem perícia que comprove essa afirmação. Não foi porque ele tinha bebido que o delito aconteceu, mas sim pelas circunstâncias desse delito, pela forma com que ele se deparou com aquele carro em sua frente. E ao desviar, subitamente, se depara com 2 pessoas atravessando a rua. Vejam. Portanto, senhoras, eu tenho apenas mais uma tese a dizer, eu não posso deixar de lado, já finalizando as teses principais, que digo, não deixem se levar pelo clamor social. Deixem levar
pela consciência de vocês, por tudo que escutaram, por tudo que presenciaram, por tudo que foi posto hoje aqui. E somente assim, que nesse caso, a verdadeira justiça será dada. E eu tenho uma última tese, e aqui eu não poderia deixar de ressaltá-la, que esse homicídio, caso Vossas Excelências entendam que deve ser o homicídio com dolo eventual, que deve ser, devo dizer que trata-se de um homicídio qualificado. E por que qualificado? Segundo a promotoria, o crime foi qualificado, e ele narra em sua denúncia, porque gerou perigo comum. E por que ele gerou perigo comum? Fala o seguinte: saliente-se que os crimes de homicídio e tentativa de homicídio praticados pelo réu foram cometidos com emprego de meio que resultou em perigo comum, considerando que conduziu o veículo automotor sob efeito de álcool, gerando risco à incolumidade de trânsito, tanto na via urbana quanto na rodovia, desrespeitando a sinalização e as regras de condução básica e mínimas, assumindo assim o risco do resultado. Vejam, em algumas dessas entrelinhas, ficou esclarecido, claro, qual foi a situação de perigo comum que ele resultou? Qual foi a situação? Não se tem, não se fala. O que foi narrado aqui já é o crime de homicídio doloso. Simplesmente narrou o homicídio doloso, mas não falou no que consistiu o perigo comum. Ora, o perigo comum, a necessidade do réu querer o resultado. Querer. E aqui a gente fala em dolo direto. Não se admite o perigo comum em dolo eventual. Porque no dolo eventual ele assume o risco de produzir o resultado. Eu estou assumindo o risco. Como reconhecer essa qualificadora do perigo comum se ele não premeditou cometer um crime de maneira que gerasse perigo comum às pessoas? A exemplo de um atirador que entra dentro de uma boate e, para alvejar a vítima, começa a dar tiros aleatórios. Claro que nesse caso, qual foi o perigo comum? Foi que as pessoas que estavam ali sofreram um grave risco de ser alvejadas por aquele projétil. E isso só se aplica nos crimes com dolo direto, e não no crime com dolo eventual. Mas isso, doutor Danilo, de onde o senhor tirou isso? De julgados do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, do nosso tribunal aqui do estado. Julgados esse, que peço licença para passar, de 2020. Em 2020, a segunda Câmara Criminal entendeu assim, e ela falou, ementa, recurso em sentido estrito, tentativa de homicídio e homicídio, dolo eventual, possibilidade de expurgos das qualificadoras de perigo comum e assegurar a impunidade de crime anterior, alteração da decisão de pronúncia, recurso provido. O dolo eventual, que não se compatibiliza com a qualificadora relativa ao perigo comum. Precedentes do STJ. Homicídio que igualmente não foi praticado para assegurar a ocultação ou a impunidade do crime anterior do tráfico de drogas. Veja, esse julgado de 2020 do Tribunal de Justiça diz que é incompatível o perigo comum com o dolo eventual. Mas só esse julgado? Não. Só esse julgado não. Nós temos outros. Nós temos um julgado do STJ. E aqui é o nosso Tribunal Superior que diz: conquanto a incidência da súmula verifica a ocorrência de constrangimento legal a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista a incompatibilidade entre o dolo eventual e as circunstâncias qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista na parte final dos incisos 3 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código de Processo Penal, do Código Penal. Vejam, esse julgado de 2020. Mas temos mais algum julgado que diz que é incompatível? Temos. E esse julgado que trago é de 21 de março de 2024. Ou seja, mês passado. Olha aqui. E aqui eu mostro a data para vocês.
recurso em sentido estrito ministerial, homicídio e tentativa de homicídio, dolo eventual. Pedido de inclusão das qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º, 3 e 4 do Código Penal. Incabível, recurso improvido. É reconhecida a incompatibilidade entre o dolo eventual e as circunstâncias qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista na parte final dos incisos 3 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Julgado esse de 21 de março de 2024. 2024. É incompatível. Mas, doutor Danilo, o que acontece se nós afastarmos, então, essa qualificadora? E aqui eu vou dar um panorama geral para as senhoras poderem saber o que vai acontecer caso o condene por crime de homicídio doloso com dolo eventual com a qualificadora, sem a qualificadora e o homicídio culposo de trânsito. Primeiramente, como já dito e vale repetir, condenação nos modos propostos pela acusação. Homicídio qualificado. Ele pode chegar a uma pena de mais de 30 anos, com certeza. Pode chegar. A mínima que ele pegaria aqui, a mínima, 20 anos e 6 meses de reclusão. Porque o Ministério Público pede concurso material de crimes. Segundo, caso vocês afastem a qualificadora, vamos imaginar que vocês entendam como o tribunal aqui do Mato Grosso do Sul seja afastado dessa qualificadora. Qual que é a pena que ele poderá pegar? Aqui nós estaríamos, vamos dizer, no meio termo. No meio termo. Aqui ele poderia pegar uma pena de 6 a 20 anos pelo crime de homicídio qualificado, perdão, do homicídio doloso cometido em face da vítima. De 6 a 12 anos. Ao invés de 12 a 30 anos. No homicídio tentado, o magistrado vai aplicar uma pena. A mínima seria de 6 anos. Ou seja, de 6 a 20 anos. O juiz pega de 6 a 20 anos, ele vai dar uma pena. Vamos supor que ele dê uma pena de 6 anos. Vamos colocar a pena mínima. Vai reduzir, provavelmente, 1/3 dessa pena. Pegaria 4 anos. Que somado à pena anterior, daria o montante da pena. E além disso, ele também seria condenado pelo crime de dirigir embriagado. Que aqui nem defesa está sendo feita. Vejam. Então nós temos o crime maior que o Ministério Público quer. E aqui eu peço encarecidamente às senhoras que não vão nessa toada. Porque aqui não estará sendo feita a verdadeira justiça. Não estará. Nós estaremos colocando o Ricardo na prisão de uma forma ou de outra. Mas nesse caso, 30 anos é demais. É demais. Compará-lo a um homicida, a um bandido, é demais. O meio termo, se afastar a qualificadora do perigo comum. E outro ponto que eu esqueci na verdade de trazer, é que o perigo comum, como que pode falar que se teve perigo comum se nem perícia no local teve? Como falar em excesso de velocidade se não teve perícia? Como falar que pessoas em volta quase morreram se não teve perícia? Como falar? Aqui seria um meio termo. Que a nosso sentir, ainda não estaria sendo feita a justiça. Porém, não seria o extremo, o máximo da pena máxima que nós podemos ter no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Aqui é demais. Aqui é em excesso. Aqui foge dos princípios constitucionais. Dentre eles, o da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade com que deve ser feita os julgamentos. E quando o magistrado aplica uma pena, ele leva em consideração tudo isso para aplicar uma pena justa. Uma pena justa. E vejam como as senhoras vão influenciar a aplicação da pena nesse caso. Como vocês vão influenciar? Agora, o que a defesa pede e entende,
O justo é o homicídio culposo. E aí nós migraríamos do Código Penal para o Código de Trânsito e ali vocês passariam a bola para o juiz presidente, que então daria a penalidade merecida a ele. E aqui, a pena total máxima que ele pode pegar é 13 anos. E a mínima seria 7 anos. Vejam, quando nós fazemos um julgamento, nós temos que ver também a pessoa que estamos julgando. Nós temos que ter em mente que aqui hoje em plenário, diferentemente de muitos julgados, de muitos júris que se tem, de muitos, não estamos diante aqui de um bandido no sentido literal da palavra, uma pessoa que ficou preso por 3 meses, conseguiu uma liberdade provisória e desde que ele conseguiu a liberdade provisória, isso lá nos idos de 2019, data em que o crime ocorreu, 12/1/2019, 3 meses preso, ele conseguiu uma liberdade provisória, e de lá para cá, não há um retoque na vida desse senhor. Um retoque a ser feito. De lá para cá, não há uma passagem policial. Não há nada, absolutamente nada, em que o desabone. De lá para cá, a sua vida continuou sendo no mesmo trabalho de outrora. Porque é motorista, sabe dirigir. Continuou. E ele jamais se envolveu em crime porque não é um criminoso. 2 minutos é computar os acréscimos, tá bom? Sim, obrigado, doutor. Vejam. Ricardo possui 3 filhos. Perdeu uma filha que a leishmaniose levou. Tem um filho e uma filha menor e um maior de idade. Vive em união estável com uma pessoa, trata-se de um cidadão de bem. Colocaram na prisão, de certa forma ele vai, porque aqui não se pede absolvição. Agora, condená-lo à morte com uma pena de 30 anos, como quer o Ministério Público, aí, senhoras, não é o direito que toda a sociedade priva. Porque um acidente de trânsito pode ser cometido por qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia estar no lugar dele, cometendo esse acidente de trânsito. Até porque a alegada embriaguez e o alegado excesso de velocidade sem prova não foi o que ocasionou o acidente, mas sim o fato dito até aqui. São com essas palavras que eu espero sinceramente que, ao realizar a votação, votem em que ele não deu início a um crime de dolo, assumindo um crime de homicídio, assumindo o risco de cometer o resultado. É o que se pede. Obrigado. Então, a defesa encerrou, doutor? Tá, então, indago da acusação, doutor Luciano, se o Ministério Público irá à réplica. 10 minutos, excelência. 10 Rapidamente, minutinhos? 10 minutos. Então tá bom. Só para fazer o contraponto. Alguém quer o banheiro?